Então, vamos lá, então. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Estava antes de vocês chegarem, só atualizando, eu estava falando para as meninas que a gente quer, né, antes de acabar esse livro, no final desse livro, a gente fazer uma conversa todo mundo junto, para a gente pensar no próximo ciclo, né? Como que a gente quer que seja o próximo ciclo. Pensando também que o nosso grupo mudou um pouco de cara, né? De um grupo de estudo para um grupo de apoio, né? Um grupo terapêutico. Então, a gente pensar como que a gente quer que esse grupo siga, assim. E como a gente não leu nada semana passada, né? A gente só conversou e foi aquela coisa super gostosa. Pensei da gente fazer uma prática simples, só de aterramento mesmo para a gente chegar. E aí a gente seguir com a leitura, tá bom? Ô, Fernando, posso dar uma sugestão? Porque você Claro. realmente mudou a característica do grupo, eu percebi, não sei o que as colegas acham. Mas, assim, tem alguns grupos que eu participo que, na hora do compartilhar, eu sei que é difícil para quem coordena, tá? O pessoal desliga a gravação. Uhum. Porque, às vezes, a gente traz muita coisa, na maioria das vezes pessoal, às vezes até coisa de consultório, né? Então, eu fico um pouco preocupada. Sim, Então, eu não sim. sei se é uma ideia minha, uma sugestão, não sei o que meus colegas acham, né? Tá? Isso me prende um pouco. Eu poderia Sim, participar até mais, sim. mas você entendeu? Não, sim, eu acho que até por isso a gente quer conversar isso, né? E aí a gente está pensando em esperar finalizar esse ciclo, Tá. porque, né, porque tem gente que acompanha online também, né? E acompanha pela gravação só. Então, a gente também não quis parar a gravação por causa disso. Então, a gente colocou do modo que só quem está ali no Não, grupo mas eu tem acho vídeo para legal ver. gravar a leitura, né? Alguns comentários, mas quando é difícil para quem coordena, eu imagino vocês, né? Mas É, é complicado. Mas o que eu estou não falando é é. nesse sentido. Sim, sim, Só é até mais porque. no compartilhar, tipo, ter um espaço para compartilhar quando se for Sim, coisa pessoal, né? sim. Não sei, Não, eu é uma concordo. sugestão. Concordo. E eu acho que isso também muda. Enfim, eu acho que a gente, né, nesse dia que a gente for conversar e aprofundar isso, a gente Isso. também vê o formato, porque aí a ideia é a gente manter esse formato de agora, porque esse formato também de, por exemplo, né, vamos imaginar agora, a gente lê, aí para e discute, aí eu paro a gravação, aí eu começo de novo. Aí o É. Zoom vai criando vários vídeos, aí depois a gente tem que ter o trabalho de editar e juntar, e também não é Isso, não é possível. isso que eu pensei, que meu filho é editor, eu sei que não é fácil. Então, e aí se a gente for fazer nesse esquema, por exemplo, de uma parte só de compartilhamento, aí é outra coisa, a gente pode só ler no começo até 1 hora e depois entende? Aí a gente pensa também como É, que a porque eu gente quer acho que o fazer. grupo por si só vai caminhando e, Sim, né, a direção dele parece que agora é muito mais essa coisa do apoio, de sim, compartilhar, você acaba conhecendo mais, né, as dificuldades de cada um. Sempre a gente acaba sim, falando, né? sim. Tá Sim, mas bom, gente? Se vamos pôr alguém tudo isso na quiser mesa falar, também. completar o que eu falei, vocês me perdoem, mas eu tinha É. que falar, né, Fê? Sim, sim. Tá bom? Mas vamos, em breve a gente marca, enfim, provavelmente no horário que a gente já tem, né? A gente faz essa, né, finalização desse ciclo, caminhando para a finalização e essa organização, né? Como que a gente quer o nosso próximo grupo. Tá, mas é muito bom. Então, vamos fazer a nossa prática? Só para a gente deixar um pouco as nossas atividades do dia hoje. Não podem fechar os olhos ou deixar eles abertos se vocês quiserem. Apoiar bem os pés no chão. Lembrando que esse cuidado com o corpo é esse primeiro momento de olhar para a gente, de ver como que a gente está, o que que o nosso corpo precisa. Então a gente se ajeita na cadeira, deixa a gente bem apoiada, bem confortável. Vê como é que está a sua coluna. Você pode deixar ela mais ereta de repente, subindo em direção ao céu. Deixando o seu peito aberto, ombros relaxados. Sente um pouquinho como é estar nessa postura. Coluna ereta e peito aberto.
peito corajoso. E a coluna ereta nos traz estabilidade, e é uma estabilidade que não é fixa, não é apertada, é uma estabilidade relaxada. Cuidar do nosso corpo ajuda também a gente a afirmar o nosso espaço no mundo, o nosso espaço de dignidade. Como todos os seres humanos, nós somos dignos, dignas. Então, ocupe esse espaço com dignidade, como se você fosse uma rainha, um rei. E se dá tempo para você ir chegando nessa prática. A gente precisa entender que a gente precisa de tempo para transicionar entre as atividades. Nós não somos máquinas. Então é isso que a gente está fazendo agora. Dando tempo para soltar as atividades do nosso dia. Se focar mais no nosso mundo interno. Cuidado com a gente. A gente pode, de repente, levar o nosso foco até a respiração agora. Percebendo como ela movimenta o nosso abdômen, o nosso peito. Só absorvendo e se nutrindo desse ar que entra, sem esforço. Carinhosamente dando tempo para chegar nesse nosso encontro. Além de permitir que o nosso corpo se desacelere, a gente pode permitir que a nossa mente se desacelere. Primeiro soltando esse nosso hábito de seguir os pensamentos, de se preocupar com as coisas que ainda não aconteceram, com que a gente precisa cuidar depois que finalizar essa prática. A gente pode relaxar a nossa mente agora. Não tem nada que a gente precise fazer, a não ser dar esse tempo de respiro para a gente. Talvez relaxando alguma tensão que a gente encontra no nosso corpo. Ainda se deixando embalar e nutrir pela respiração.
Mesmo que o seu corpo e que sua mente não se acalmem, não tem problema nenhum. A pausa ainda assim é útil e necessária. Só o fato da gente pausar e prestar atenção na nossa agitação ajuda a gente a encontrar um outro ritmo nas nossas atividades. Agora sim, depois de ter feito essa pausa, a gente pode aos pouquinhos se preparando para retornar para o nosso grupo, ainda de olhos fechados, talvez se dando permissão ou boas-vindas, talvez um pronto, querida, agora você pode começar esse grupo. Pronto. Agora você pode continuar o seu dia. Se quiser, você pode oferecer para o seu corpo algum movimento que ele precise. E abrir os olhos. Tudo bem? Alguém quer comentar algo sobre a prática, alguma reflexão? Estou pronta, querida. Muito bom. Importante, né? Isso, assim. Eu frequentemente me esqueço de fazer essas pausas, por isso que eu achei importante também trazer. A gente se esquece que não precisa ser um robozinho, né? E fazer um monte de coisa e fazer tudo sem parar e dar conta de tudo, né? Então, é importante a gente lembrar disso. Deixa eu abrir aqui o nosso livro. Enquanto isso, podem ficar super à vontade para abrir o microfone, tá? Eu esqueci de abrir o Kindle. Despertando o coração da bondade amorosa. Tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Aqui, pronto. Vou compartilhar com vocês. Aí, estão vendo? Sim. Alguém gostaria de ler? Eu posso ler, sim. Ah, então, manda bala, Fê. Despertando o coração da bondade amorosa. A qualidade de ternura, amor e boa vontade que naturalmente surge em nós quando encontramos alguma bondade é conhecida no budismo como metta ou bondade amorosa. Embora a bondade amorosa seja intrínseca a quem somos, pode também ser cultivada por um conjunto refinado de práticas que vêm sendo transmitidas em uma sequência ininterrupta de ensinamentos há 2.500 anos. Quando sentimos amor por alguém, espontaneamente desejamos sua felicidade e seu bem-estar. Essa reação foi formalizada na chamada prática da bondade carinhosa. Tradicionalmente, começamos essa meditação refletindo na bondade em nós e oferecendo frases de carinho simples. Que eu esteja feliz, que eu esteja em paz, que eu esteja repleto de bondade amorosa. Essas são as frases padrão,
mas qualquer desejo de bem-estar que repercuta em nosso coração é uma expressão de bondade amorosa. Como círculos crescentes da compaixão, a bondade amorosa começa conosco e depois se abre para incluir os outros, aqueles que amamos, aqueles que consideramos neutros, aqueles em relação aos quais é difícil sentir boa vontade e, enfim, todos os seres em toda parte. Quando enviamos bondade amorosa aos que amamos, começamos por alguém em que mais facilmente percebemos bondade. Se nosso coração se enternece mais quando refletimos sobre nosso filho ou nossa avó, começamos por ele. Podemos lembrar o que torna essa pessoa tão querida para nós e oferecer-lhe frases de carinho. Quando dizemos que você seja feliz e sentimos o significado desse desejo, podemos imaginar a pessoa radiante de felicidade. Com isso, nossos sentimentos de ternura crescem ainda mais e apreciamos mais intensamente quem ela é. Ampliar nosso círculo para incluir na bondade amorosa aqueles que consideramos desafiadores requer a coragem do guerreiro espiritual. Mesmo naqueles que suscitam sentimentos de raiva ou aversão, tentamos achar alguma pequena qualidade que possamos apreciar. Quando estou sentindo aversão por alguém, acho útil imaginar essa pessoa sendo acalentada e confortada no abraço de alguém que a ama. Ou posso imaginá-la orando sinceramente ou cheia de admiração ao caminhar sobre a neve recém-caída. Quando imaginamos alguém assim, a ideia não é inventar algo ou negar nossas percepções ou sentimentos. Pelo contrário, estamos olhando além de nossos julgamentos habituais para ver a beleza que está realmente ali. O Dalai Lama diz: todos querem ser felizes, ninguém deseja sofrer. Ainda que vejamos poucas coisas boas nas pessoas mais distantes, podemos lembrar que, como nós, elas querem ser felizes e livres do sofrimento. Embora possa ser difícil enviar desejos de bondade amorosa àqueles com quem temos dificuldades, ao fazê-lo, ampliamos a capacidade de nosso coração de amar incondicionalmente. Matt amava profundamente a mãe, mas a insegurança e a carência dela às vezes o deixavam nervoso. Ela dependera dele por toda a sua vida adulta para confirmar que estava agindo bem, que estava tomando as decisões certas, que estava bem. Matt foi morar do outro lado do país, em parte para se afastar dela. Visitava a mãe regularmente e sempre aparecia quando necessário, mas se via repelindo-a quando estavam juntos, evitando um abraço caloroso demais, não revelando sua vida pessoal. Às vezes, só de pensar em algo que ela havia dito ou feito, ficava pessimista e ressentido. Sua tendência a desconfiar dos outros e conter sua afeição se manifestava mais junto à mãe. Eu conhecia Matt havia anos e muitas vezes ele conversava sobre a culpa que sentia por sua reação, mas não sabia como entrar em contato com seus sentimentos de amor. Um dia Matt me ligou e imediatamente percebi que tinha acontecido alguma coisa. Raivoso e frustrado, ele contou que acabara de voltar de outra viagem através do país para ver a mãe, que supostamente estava morrendo. Aquela foi a 6ª vez em 3 anos que ela fez pegar um avião até seu leito de morte e todas as vezes ela se recuperou. Ela implorava que ele ficasse, dizendo que tinha muito medo de morrer e não ir para o céu. Matt fazia o que podia para confortá-la, mas como me contou, honestamente, cara, sinto como se ela estivesse me puxando para um buraco negro. Às vezes, desejo que ela morra logo. Matt vinha meditando havia vários anos, e embora nunca discutíssemos sua prática, eu sabia que ele estaria aberto a uma sugestão. Matt, provavelmente a melhor coisa que você pode fazer é praticar a bondade amorosa por sua mãe e por você. Ele tentara fazer isso alguns meses antes, segundo me contou, mas o esforço havia sido esporádico, tímido. Vai ser difícil, disse Matt, mas vou tentar de novo. Não é bom me fechar para alguém que eu amo. Mesmo quando é difícil apreciar a bondade em alguém, podemos lhe enviar a bondade amorosa. De início, podemos nos sentir falsos ou ficar irritados,
e nossos bons votos podem se afigurar poucos ou insípidos. Mas, se conseguirmos encarar esses sentimentos com gentileza e continuar a prática, algo surpreendente acontece. Ao simplesmente oferecer amor, nosso amor começa a despertar. Toda manhã, após meditar, Matt ficava sentado por alguns minutos para praticar a bondade carinhosa. Lembrar coisas boas sobre si começou a abrandar um pouco seu coração. Enviar desejos de felicidade aos amigos e às pessoas neutras era fácil e agradável. Quando chegava à sua mãe, de início a prática parecia maquinal, mas ele dizia as frases assim mesmo: Mãe, que você esteja feliz, que você se sinta em paz, que você se sinta repleta de bondade amorosa. Certos dias, apenas repetia várias vezes: que você se aceite assim como é. Dia após dia, Matt constatava que estava espontaneamente se lembrando um pouco do que apreciava na mãe. Lembrou que ela era a pessoa do bairro que levava comida e companhia aos doentes ou necessitados. Lembrou seu sorriso radiante de felicidade quando ele foi aceito em sua faculdade favorita. Suas lágrimas de alegria quando percorreu a nave da igreja com a mulher que amava. No decorrer das semanas, seus desejos de felicidade para ela se tornaram sinceros. Queria que ela se sentisse em paz e reconhecesse a própria bondade. Naqueles momentos, quando seu coração se abria mais, ele era capaz de estender seus votos e genuinamente incluir também todos os seres em seu círculo de bondade amorosa. No momento em que veio a chamada, altas horas da noite, comunicando que ela estava gravemente enferma e iria morrer nos próximos dias, algo havia mudado em Matt. Ele ainda se perguntou de início se agora era verdade ou apenas mais um alarme falso. Mas sentiu uma disposição real de estar ao seu lado quando ela precisava dele. Voando para o leste a fim de vê-la, provavelmente pela última vez, Matt decidiu abandonar seus velhos hábitos de rejeitá-la quando se sentia assediado ou sufocado. Queria sentir o mesmo amor face a face que havia sentido nas meditações de bondade amorosa. O Buda ensinou que nenhuma outra prática espiritual tem o valor da bondade amorosa. Ele diz: a bondade carinhosa, que é liberdade de coração, absorve todas elas, brilha, reluz, lança sua chama. Ao praticar enviar desejos de felicidade e paz para nós e os outros, tocamos na beleza e na pureza de nossa natureza real. A prática de ver bondade desperta a bondade amorosa, e a prática da bondade amorosa permite que avancemos pela vida mais despertos à bondade dentro e ao redor de nós. Alguém quer fazer algum comentário? Não. Vocês têm essa experiência, assim, de ter mudado radicalmente o que vocês sentem por alguém por causa de uma prática, assim? Eu fiquei tentando pensar um pouco nisso, sabe? Parece uma coisa, né? Lendo, eu fiquei imaginando assim, alguém que, enfim, não está acompanhando esse livro, não fez esse percurso, né? Alguém que lesse isso ia falar, nossa, né? Que coisa mais, né? Clichê, miraculosa, religiosa, não sei, assim, eu acho que não é o tipo de pensamento, né? Não é o tipo de prática que a gente está acostumado a fazer no cotidiano, assim, não é uma coisa, né, que as pessoas ouvem em todo lugar, assim, né? Eu fiquei tentando lembrar das minhas experiências enfim, desse potencial, né, de gerar bondade amorosa e como isso muda os nossos relacionamentos, né? E para mim o que mais veio é meio que uma sensação de ampliação, na verdade, de como se, de alguma forma, né, antes de eu praticar a bondade amorosa, a pessoa ela era só uma coisa para mim, só uma coisa do tipo assim, a pessoa é só uma pessoa irritante, a pessoa é só uma pessoa, sei lá, é meu pai, é minha mãe,
é como se a pessoa fosse bem estreita, assim, né? Ocupasse um lugar bem estreitinho, assim. E a bondade amorosa é como se a gente pudesse vê-la mais completa, sabe? Ver as qualidades também, né? Ver além daquele papel, além das só as qualidades que a gente notava, sabe? Então, para mim, me dá uma sensação de ampliação, assim, nas minhas experiências, sabe? Eu tive essa sensação também, Fia, mas a minha também foi assim, meio que de abrandar. Assim, aquela pessoa que era difícil, que às vezes fez alguma coisa, e que às vezes é difícil, né, assim, da gente, não sei, perdoar, ou da gente ver essa pessoa com outros olhos. Na hora que eu fazia a bondade amorosa, eu começava a ter essa visão da pessoa também como um ser integral, assim. Então, saía um pouco daquela ideia só daquilo que ela me fez para um todo mesmo, assim. Então, chegava a abrandar essa sensação ruim que às vezes dá quando a gente pensa em quem machucou a gente de alguma forma. É, Isso. sim. E fisiologicamente, assim, qualquer sentimento, né, de bondade, de amorosidade, dessa intenção amorosa, né, qualquer geração de intenção amorosa, fisiologicamente, como que equilibra ou desativa o nosso sistema de luta e fuga, sabe? Então, é bonito também a gente entendendo como essas práticas, né, que são práticas milenares, né, elas têm uma sabedoria que aí a ciência vai mostrando, acontece isso também porque no corpo você tem uma série de mudanças, né, fisiológicas que desligam o seu sistema de ameaça, né, e aí permite a gente ter essa visão mais ampla aí de tranquilização que você está trazendo, né, Fê? Porque você não precisa mais lutar ou fugir, você não precisa mais se precaver, você não precisa mais estar preparado, você não, né? A gente sai de um lugar também de muito estreito, né? De reação, e a gente pode relaxar e estar com a pessoa como ela é, né? Que é um pouco o que ela traz aqui com a coisa real natureza da pessoa, né? Uma coisa um pouco mais realista, porque é isso, né? Mesmo as pessoas que a gente odeia, muito possivelmente são muito boas para algumas pessoas, elas têm outros lados, né? Por pior que elas sejam. Enfim, isso também não é uma apologia do tipo, não, então todas as pessoas, né, são lindas e têm, né, não quero cair nisso, assim, mas é muita coisa de ver uma realidade como ela é, né, de ver que todos nós, inclusive, somos pessoas muito provavelmente ruins para algumas pessoas, né? Tem pessoas que veem a gente com esses olhos, falam, nossa, né? A Fernanda, nossa, né? A Célia, credo, né? E é isso, não é nada disso que a gente conhece da Célia, mas a gente tem esses lados também, né? Sabe o que eu queria colocar? É que quem estava no grupo há 15 dias atrás, eu fiz uma pergunta e agora eu ouvi a resposta, né? Que você também perguntou e agora é a bondade amorosa. Eu agradeço muito. Mas eu não, comigo aconteceu algo de divergência, assim, foi muito grande, um sentimento muito ruim. E eu trabalhei muito o Ho Oponopono, muito, assim. Aí, um dia, essa pessoa marcou comigo que ia me ligar numa quinta-feira, tal hora eu vou te ligar para conversar. Aí eu pensei assim, eu vou sentar aqui nesse lugar, vou deixar a minha agenda aqui aberta, não importa o dia. Na hora que ele ligou, eu comecei a ouvir, mas aí eu comecei a escrever. Eu agradeço, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Comecei. Gente, no final da conversa, eu estava tão leve, sabe? Aí foi passando o tempo. Depois passou, acho que uns 2, 3 meses, essa pessoa me ligou de novo, tinha dissolvido a coisa, sabe?
Porque eu comecei a me colocar no lugar dele, falei, é a forma dele pensar, tá tudo certo também, sabe? Foi muito bom, porque fica leve para a gente, né? Uhum. Essa é a maravilha do Ponopono, da bondade amorosa, é leve para você, para o outro, né? É o que a Fernanda acabou de falar, outras vezes tem os olhares, pode ter outros olhares, né? E viu o nosso peso, né? É. Bem, alguém quer falar mais alguma coisa ou seguimos? Assim, que o que fica para mim é que quando eu faço isso, a pessoa deixa de ser apenas o mal que ela me causou. Assim, porque às vezes a gente vê a pessoa e só lembra daquilo que ela fez com a gente. Quando a gente, né, vai para essa prática, assim, ela deixa de ser só aquilo. Isso é o que mais me remete quando eu faço a bondade amorosa. É mesmo. A gente dessolidifica, né? A pessoa na frente da gente. E assim, eu acho que é importante também falar que dessolidifica também pessoas próximas, né? Que não são pessoas difíceis na nossa vida, né? Porque a gente também solidifica, né? Pai, mãe, filhos, né? Avós, amigos, né? A gente solidifica essas pessoas num lugar assim dentro da gente, e as pessoas neutras, né? Que também são pessoas que a gente solidifica naquele espaço. Ah, é uma pessoa desimportante, né? Então, mexe com essa solidez que a gente vai dando, né? Deixa mais fluido, na verdade, as nossas relações, né? E aí a nossa relação com a gente mesmo acompanha, porque é isso, a gente percebe que a gente também faz isso com a gente, né? Tem partes de nós que a gente gosta muito e que a gente quer que elas apareçam, partes que a gente odeia e que a gente quer que elas sumam, e partes de nós que a gente nem olha, né? Então, isso vai se voltando para a gente também, né? Essa fluidez, essa equanimidade, né? Dentro do MSC, né? Do Mindful Self-Compassion, essa prática é a prática de equanimidade, né? A gente tentar equacionar, né? A forma como a gente vai se relacionando, né? Com essas três instâncias, né? O que a gente gosta, o que a gente não gosta e o que a gente é neutro. A gente olha os três, tentando colocar os três com o mesmo peso que eles realmente têm, né? Eu acho legal pensar isso, né? Assim, quando a gente pensa em bondade amorosa, a gente pensa, eu pelo menos, né? Para mim vem uma coisa tipo, não, vou puxar a balança para o lado positivo, né? Então vamos puxar para esse lado aqui. E aí, só que não, o que a gente está querendo é equalizar, né? E aí, como a bondade, né, essa amorosidade, ela tem esse potencial de equalizar, né, e não de puxar para o lado positivo, a gente equaliza, né? Bem, seguimos? Você segue, Fê? Sim. Um coração amoroso e gentil, a radiância da nossa verdadeira natureza. Em um ensinamento simples e profundo, o Dalai Lama afirma: uma das minhas crenças fundamentais é que a natureza humana básica é a gentileza. Ele passa a dizer que consegue ver isso claramente sem precisar recorrer à doutrina da natureza divina. Por exemplo, se olhamos o padrão da nossa existência de uma idade prematura até a nossa morte, vemos como somos fundamentalmente acalentados pela fé. Além disso, quando nós próprios temos sentimentos afetuosos, vemos como naturalmente nos afetam por dentro. Não apenas isso, mas também ser afetuoso e mais íntegro em nossa conduta e nosso pensamento parece bem mais adequado à estrutura física do nosso corpo em termos de seu efeito sobre nossa saúde e nosso bem-estar físicos. Também cabe observar como o contrário parece destrutivo à saúde. Por essas razões, acho que podemos inferir que nossa natureza humana fundamental é de gentileza. Essa prova simples de nossa natureza intrínseca, todos nós já experimentamos em nossa vida. Quando amamos, nos sentimos bem e mais verdadeiramente quem somos.
Quando retornamos à nossa natureza de Buda, nosso coração gentil se torna expansivo e incondicional em seu amor. A história de Matt ilustra bem isso. Ao chegar ao hospital, Matt encontrou a mãe com muita dor. Estava dominada pelo câncer e imobilizada por um quadril fraturado. Durante 5 dias, ele ficou ao lado dela, segurando sua mão, testemunhando surtos quase incessantes de dor, silenciosamente repetindo seus votos de bondade amorosa. Na 5ª noite, ele percebeu. Chegara a hora. Sua mãe estava realmente morrendo. Não estaria com ele por muito tempo mais. Ao olhar seu rosto pálido e emaciado e ouvir sua respiração difícil, Matt não viu a pessoa necessitada tentando obter algo dele ou a pessoa assustada exigindo constante apoio, mas simplesmente um ser que queria ser amado. Ela era viúva havia 15 anos. Quem a havia realmente abraçado por todo esse tempo? Quem a segurara, a deixara ser vulnerável, deixara que se sentisse abraçada e amada? Agora, fora de todos os papéis e identidades pelos quais havia definido sua mãe, Matt viu a verdade de que tudo o que ela sempre quis foi ser amada e amar. Descendo a grade de sua cama, Matt se inclinou sobre ela e gentilmente passou os braços ao redor de seu pequeno corpo magro. Sentindo sua fragilidade, lembrou como em sua infância ela tocava tão reconfortantemente sua testa quando ele estava doente. Mais profunda ainda que seu desejo de ser amada, era a essência de seu coração. Matt sentiu que ela era a radiância do próprio amor. Que você esteja cheia de bondade amorosa, sussurrou. Que você fique em paz, mãe. Que você fique livre desse sofrimento. Com o rosto junto ao dela, disse repetidas vezes que a amava, que estava com ela, que o amor estava ali. Beijou-lhe a testa e todo seu ser brilhou com a verdade de sua bondade. Por várias horas, ele a segurou, às vezes falando suavemente com ela, outras vezes soluçando, sempre sentindo o fio frágil de sua vida preciosa cada vez mais fino. Quando ele a deixou, sua respiração parecia mais leve e mais fácil. Ela parecia em paz. No dia seguinte, Matt recebeu uma ligação do hospital às 7 da manhã, informando que sua mãe havia falecido. Lentamente desligou o telefone e quedou-se imóvel na beira da cama. Sabia que ela, enfim, se sentira livre para partir. Havia sido liberada para a morte com a bênção do amor puro e simples. Após alguns minutos, as lágrimas vieram. Através dos soluços, Matt se viu repetindo várias vezes. Todos querem apenas ser amados. Aquele componente de resistência com que tinha vivido todos aqueles anos, o julgamento e a desconfiança haviam sido substituídos por um coração terno e gentil. Quando Matt me ligou naquela noite, disse que seu voto mais profundo foi de nunca esquecer que todos querem apenas ser amados. Nas palavras da médica e escritora Rachel Naomi Remen, um momento de amor incondicional pode pôr em dúvida uma vida inteira de sentimentos de indignidade e invalidade. Matt havia visto o poder curativo do amor. Chorando, ele disse: agora sei qual é minha missão na vida. Quero sair por aí dizendo a todos como são adorados. Matt havia achado a bondade do amor dentro dele, um amor que busca a felicidade dos outros. Thich Nhat Hanh escreveu: quando você diz algo como eu te amo, com todo o seu ser, não apenas com sua boca ou seu intelecto, isso pode transformar o mundo. Como estamos interconectados, quando despertamos amor em nós e o expressamos, nosso amor muda o mundo à nossa volta. O coração daqueles que tocamos se abre, e eles, por sua vez, tocam o coração de outros. O amor é a natureza básica, a bondade de todos os seres, apenas esperando para se manifestar. Seja em oração silenciosa ou em voz alta, ao oferecer amor, estamos ajudando a fazê-lo florescer em todos os seres por toda parte. Essa expressão da nossa natureza mais profunda é o poder vivo da bondade amorosa. Nas palavras do Buda, ela brilha, reluz, lança sua chama. Alguém quer comentar? Nossa, eu fui imaginando a cena super emocionante.
Então, seguimos. Viver no amor. O místico cristão Thomas Merton diz: a vida é simples assim. Estamos vivendo num mundo que é absolutamente transparente e o divino está brilhando por ele o tempo todo. Não é apenas uma história ou fábula bonita. É verdade. Para mim, o divino é a consciência amorosa que é nossa fonte e essência. Quando prestamos atenção, vemos cada pessoa como uma expressão do amor e da bondade que estimamos. Todo ser torna-se o amado. Merton descreve um momento profundo em que percebeu essa verdade transfiguradora. Aconteceu então, subitamente, como se eu visse a beleza secreta de seus corações, a profundeza de seus corações, onde nem o pecado, nem o conhecimento podem penetrar, o cerne da realidade, a pessoa que cada um de nós, cada um é aos olhos do divino. Se ao menos pudessem se ver como realmente são, se ao menos pudessem nos ver aos outros desse modo o tempo todo, não haveria mais necessidade de guerra, de ódio, de ganância, de crueldade. Suponho que o grande problema seria que cairíamos todos de joelhos, adorando uns aos outros. Quando vemos a beleza secreta de alguém, inclusive a nossa, olhamos além do julgamento e do medo, para o núcleo de quem realmente somos. Não um ser aprisionado, mas a radiância da bondade. Conforme nossa confiança na nossa bondade básica se aprofunda, somos capazes de expressar nosso amor e nossa criatividade mais plenamente no mundo. Em vez de nos criticarmos, em vez de nos paralisarmos com a insegurança, podemos honrar e reagir aos estímulos que surgem dessa bondade. De forma semelhante, quando confiamos na bondade dos outros, nos tornamos um espelho para ajudá-los a confiar em si mesmos. As ações que resultam da bondade amorosa fazem parte de nossa jornada como um bodhisattva. Quando não somos consumidos pela culpa e não nos voltamos contra nós mesmos nem os outros, ficamos livres para cultivar juntos nossos talentos e dons, para oferecê-los ao mundo e assim servi-lo. Somos livres para amar uns aos outros e amar toda a vida sem limitações. Bem. Comentários? Essa aqui é a prática que a gente fez, né, na quinzena passada. E aí tem uma segunda aqui. E aí chegaríamos no capítulo 11. A gente tem uns 10 minutinhos ainda. Vocês querem comentar esse capítulo, de repente, essa leitura de agora? E se não tiver comentários, a gente pode pular para o capítulo 11, e aí vocês fazem essa prática com a Aline semana que vem, né? Eu quero comentar uma Interromper coisa. aqui um pouquinho. Diga. Ali na página 261, o Matt, então, ali, quando ele estava ali com a mãe dele ali morrendo, ele estava ali expressando bondade, né, sentindo a bondade, e aí ele lembrou da infância, numa época que a mãe dele passava a mão na testa, eu acho, acabou trazendo essas memórias boas. E eu achei super interessante, porque eu já percebi isso também. Se você está ali desejando uma coisa ruim, um pensamento ruim, vem mais pensamento ruim. Quando você se abre para uma emoção boa, parece que começa a cair, vem um monte de lembrança, muda completamente, né? Como se abrisse uma outra porta, e você começa a ver as coisas de outros olhos. Eu já percebi. Aí o que você me lembrou agora, tem uma prática que a gente faz na terapia focada na compaixão, que é um pouco isso que a gente fez no começo da prática, né? Que é colocar esse corpo assim, né, ereto, com o peito aberto. A gente pode até fazer agora, vamos? Assim, rapidinho, assim. Porque aí é interessante como a gente vê como isso se reflete na forma como a gente sente, sabe? E eu acho importante, assim, esse ponto que você está trazendo, Fran, porque a gente dá muita solidez mesmo
né? Porque a gente está sentindo, é tipo, não, tô magoada, né? E, tipo, sei lá, tô triste. Então, assim, e como coisas... É só você girar um pouquinho e a coisa desmonta e vira outra coisa. Que é isso que você está trazendo, né? Mas vamos ver como que é a experiência de vocês, né? Então, a gente pode fechar os olhos um pouquinho e se colocar nessa postura, né, que a gente estava falando. Os pés bem apoiados no chão, coluna ereta, peito aberto, ombros para trás e relaxados. E ver como você se sente nessa postura. Como uma rainha sentada. Como que isso ressoa na forma como você se sente. E agora, para a gente perceber esse contraste, eu quero que vocês façam uma postura bem caída, assim como se estivesse bem triste, enrolada para dentro. Coluna caindo para frente, cabeça baixa. Como se estivesse querendo se enrolar sobre si mesma e percebe como que isso muda a forma como você se sente. E agora novamente a postura ereta, peito aberto, cabeça alinhada. Qual é a sensação? Pronto. Podem abrir os olhos. Vocês sentiram diferença? O que foi diferente? Ó, eu vou falar. Assim, quando a gente está com a coluna ereta, assim, igual você falou, sinta-se como rainha, né? A gente parece que até levanta, assim, né? Assim, de importância mesmo, né? E aí quando, como diz aqui no interior, quando a gente curva para baixo, fica embodocado, fica preso, assim, uma coisa ruim, sabe? De se sentir menor, né? Como a rainha se sente altiva e se sente, assim, bem cabisbaixo, né? Quer dizer, só numa postura, já imaginou, gente? E numa postura consciente, né? E quando a gente faz isso sem perceber, né? Perceber. Para mim me dá uma angústia, assim, de quando eu tô assim, vem um sentimento de angústia, assim, de um aperto no estômago, no peito. Não sei se vocês sentem isso também. Na hora que abre, assim, é como se uma leveza, assim, que nem no filme, né? Passa um ventinho, assim. E sabe o que eu achei mais interessante? Porque a gente já tinha feito essa dinâmica há algum tempo, né? Uhum. E a primeira vez que a gente fez, eu me senti mais confortável na postura mais Uhum. encolhida. Eu lembro. E dessa vez não, dessa vez eu me senti bem mais assim, leve, aberta e na postura mais altiva mesmo, assim. Uhum. Achei muito interessante como que mudou o meu conforto na postura, assim. E assim, até eu sou muito visual, assim. Quando eu fico mais altiva, parece que eu vejo tudo mais claro, mais colorido. E assim, fica tudo triste, escuro. Então, assim, achei muito interessante o tanto que mudou de lá para cá a forma como eu me sinto. Porque não é sólido mesmo, né? E como
Muda, inclusive, o nosso padrão de pensamento, assim, né? O tipo de pensamento que vem na nossa cabeça é diferente, né? O sentimento é diferente, a fisiologia é diferente, é bem impressionante, né? Diga, Clara. O que eu senti de interessante, e que depois até eu fiquei pensando, acho que essa leitura desse livro está me deixando meio metida, porque, porque a gente fez primeiro a prática de ficar sentada e com o corpo ereto, como fosse uma rainha, né? E na segunda, que era a gente se encolher e ficar, eu nem consegui ficar muito encolhida, muito triste, não, muito, né? E depois, quando foi voltar a ficar assim, eu voltei rápido e fiquei bem. Eu acho que estava Tipo, bem. esse é o meu normal, né? Isso aqui é só Uma não é, passagem assim só. é, Não, o de verdade. a vida. É muito bom, muito bom. Mas é isso, né? O que a Fran trouxe, assim, de como muda, né? Quando você gera esse tipo de pensamento, ou a postura, ou... né? A gente acha que sabe muita coisa, né? E que, não, é assim, a vida é assim, eu sou assim, e tal pessoa é assim, né? E não precisa... É só Fala. mudar a postura que desmonta tudo. Até A numa nossa, uma verdade. a Uma nossa certeza prática, da vida não sobrevive a uma postura. quer dizer, uma prática que a gente fez também há um tempo, acho que foi alguma coisa assim, que no fim você pedia para a gente colocar um sorriso no rosto. Nossa, como mudou também isso, né? Assim, você ali, né, fazendo aquela prática, de repente você colocar um sorriso. Uhum. Também mudou, e muda os pensamentos, muda muita coisa, né? A sequência dessa prática é essa, assim, a gente é o corpo, né, a postura, a expressão facial e o tom de voz. E a ideia é que a gente faça isso, inclusive, no começo de todas as práticas, assim, para a gente se colocar nessa postura, né, que o Paul Gilbert, né, da terapia focada na compaixão, ele chama isso da postura compassiva. A postura compassiva. A postura Até a aberta. gente que se criticou muito, muito tempo, o sargento, né, Célia? Nossa, dá até um pouquinho de medo, assim, dele estar indo embora, assim, esse sargento aí. Peraí, espera um pouquinho, fica, né? Tá estranha essa história aí. É. Ah, mas que bom, deixa ele embora. Pode deixar, vá com Deus. Lembra dessa música? Ai, É, mas, eu não mas, visita. mas eu estou mais para ficar aninhadinha hoje do que qualquer outra coisa. É bom também. Estou precisando desse meu colo. É bom a gente perceber quando precisa do colo também, né? E se oferecer e poder estar aqui com todo mundo te abraçando também. Bem, meninas. Eu acho que tem até isso também, né, Fê? Dependendo de como a gente está se sentindo durante o dia, ó, naquela situação, a outra posição às vezes pode ser mais confortável, mais acolhedora e mais aconchegante, né? Eu acho que tanto a postura muda a forma como a gente se sente, como a forma que a gente se sente interfere em qual postura naquele momento ali a gente se sente melhor, né? É que a postura mais enrolada, assim, né? É uma postura de, realmente, é o de proteção, né? O de tristeza. E às vezes, quando a gente está muito mal, né? Sei lá, tem alguma coisa, né, que não está legal, às vezes é como se a gente estivesse forçando muito a barra, assim, né? Tá dessa postura. Apesar de que é recomendável a gente tentar, pelo menos, sabe? A gente permitir que o nosso corpo ajude a nossa mente a encontrar esse lugar mais aberto. Mas às vezes a gente está tão fragilizada que parece que é muito, né? Que nem você teve a experiência da outra vez, né? É tipo muito aberto, assim, eu não estou preparada para isso, deixa eu voltar para casa. E aí parece mais protegidinho mesmo, né?
Mas é isso, às vezes tá difícil demais desenrolar, né? Bem, meninas. Sabe o que eu acho, Fernanda? Isso daí tudo é igual a Carmelina falou agora. Eu acho que tirar o julgamento faz toda a diferença na nossa vida, né? Todo. Né? Hoje eu estou precisando mais disso, ok, vou fazer. Não, hoje eu estou mais assim, ai, que legal. Assim, sem ficar nessas críticas, né? Esse auto-julgamento, pelo menos, assim, eu sou mais velha, é uma autocrítica ferrenha, né? Isso não agregou nada, né? Pelo contrário, deixaram muitas crenças, muitas marcas, muitas cicatrizes, né? Então, hoje essa leveza de, ok, eu tô assim e tá tudo certo, né? Isso ajuda muito a gente se cuidar, né? Sim, sim. Mandar o sargento embora, né, Célia? Com certeza. Sempre lembro de uma frase que a gente leu da Tara. Lembra uma parte que ela fala que a amiga dela, a mãe dela estava morrendo, assim, a mãe morrendo, né, de novo. E falou para ela assim: Nossa, eu passei minha vida inteira achando que eu estava errada, não era? O que eu precisava ser consertada, uma coisa assim. Isso ficou para mim assim, sabe? Porque é isso, né? A gente pode chegar no fim da vida e se dar conta que a gente passou a vida inteira achando que a gente Se estava errado, criticando, né? exatamente. Vai ser muito triste se isso acontecer, né? Melhor a gente fazer isso antes, né? Se dar conta disso antes. Bem, meninas, maravilhoso ver vocês. Acho que a Um gente se vê beijo no coração de dia. vocês. Beijo, Carmen. Se Beijo. cuida. Um beijo, Carmen. Carmen. Beijo, Pra fora. beijo, meninas. Beijo, beijo. Obrigada. Tchau.